Vamos chamar o juiz. Cadê Marlon Reis para nos ajudar a entender? É crime ou não crime? Pode, não pode? O que é isso, Marlon? Bom dia. Seja bem-vindo. Bom dia, Fabíola, Josias, Daniela, bom dia, Sakamoto. Olha, esse assunto é bem interessante, delicado, como sempre, e vocês gostam de me colocar nessas situações. E não vai fugir, hein, Marlon? Das últimas vezes você tem sido muito cauteloso aí. Pode lascar, eu quero saber, é crime ou não crime? Josias, na visão dele aqui, é crime na cara, ou não? Então, a história tem a ver com o tal pedido explícito de voto. O que é o pedido explícito de voto? É falar abertamente. Peço voto. O TSE já evoluiu um pouco para falar da possibilidade de existência de palavras mágicas que substituem esse pedido explícito. Então, o ministro Fux, na época, era membro do TSE, e ele trouxe essa tese que foi admitida pelo tribunal, das chamadas magic words, as palavras mágicas que deixam claro que está havendo um pedido de voto. O caso é que essas palavras mágicas elas precisam ser proferidas por aquele que está pedindo o voto para ele próprio. Demonstra uma campanha antecipada. Aqui nós temos uma terceira, que é uma escola, que sim, pode acarretar problemas, até maiores do que o da propaganda eleitoral antecipada e da multa, que é o reconhecimento do abuso de poder político. No caso, por quê? Por conta da existência de verba pública e tal. Só que, para isso, se precisa mergulhar num mar de provas que eu não acho que tenha como superar. Por exemplo, se houve a utilização de recursos públicos especificamente para produzir o resultado, uma vez que essas doações acontecem de forma transversal e obedecendo uma lógica que vai beneficiar todas as escolas e não apenas uma. Tem a exceção lá da questão de Niterói. Em resumo, pode haver, além da punição por propaganda antecipada, até o reconhecimento de abuso de poder político. Mas, para isso, é preciso que fique muito clara a existência desses pedidos de votos feitos por gente interessada, participante diretamente da campanha. Seja a Janja, seja o próprio Lula, não importa. Mas a própria escola em si. Eu tenho que trazer também um detalhe que é o seguinte. Esse assunto das manifestações culturais em relação a eleições, ele não é de agora. Nós estamos vendo a questão da escola de samba, mas isso vem acontecendo. Desde a época que se tentou punir um cartunista por conta de uma charge que ele fez lá em matéria eleitoral. Temos a situação dos cantores e cantoras que declaram voto ou até pedem apoio político e falam isso durante seus shows. Então, é um assunto que traz esse outro elemento, que é o elemento cultural, que sempre, obviamente, é uma coisa para ser especialmente observada e protegida. Mas, fora isso, havendo pedidos explícitos de voto, pode ter, além da propaganda eleitoral com as multas, pode haver pedido de reconhecimento de abuso de poder, o que pode levar até a inelegibilidade e o impedimento da candidatura. Marlon, bom dia. Sakamoto aqui, obrigado pela presença. A partir desse caso específico, mas fazendo uma provocação contigo de uma coisa maior, né? As reformas eleitorais, elas reduziram significativamente o tempo total de campanha efetiva. Na prática, ou seja, 45 dias, o Lula mesmo falou com a Dani sobre isso, não, vai ter 45 dias de campanha, é curto, vai ser aquilo, e todo mundo sabe, até a marmota mais desavisada, que não é assim. Não é a partir do momento de agosto que começa a campanha. A campanha vai ser o primeiro semestre inteiro, né? Como é que você vê isso? Você vê isso como uma falha do legislador que reduziu significativamente o tempo de campanha? Você vê como há uma necessidade de ampliar esse tempo de pré-campanha, aumentando as coisas que se pode ou não pode fazer? Porque é aquela coisa, sabe o que lembra um pouco aquele parque, que você cria um parque e aí você cria um caminho de pedras que ninguém, na verdade, caminha e só cria um atalho e todo mundo vai pelo atalho, né? Eu não estou falando para legalizar o que é ilegal, estou falando só que isso aqui não prova que a campanha está muito espremida, que deveria ser ampliada?
Então, foi muito bem observado isso, Sakamoto, pelo seguinte: o que aconteceu? Historicamente, nós tínhamos um prazo de campanha muito maior, de 90 dias, e regras muito rígidas que proibiam manifestações políticas antes desse período. Havia candidato que tinha que ser entrevistado, ele não podia dizer que seria candidato, porque já recebia uma multa. Então, houve uma decisão do legislador, já tem vários anos, se eu não me engano, isso foi em 2019, de, ao mesmo tempo, reduzir o período de campanha eleitoral e ampliar a liberdade de expressão fora dos outros períodos, instituindo o que se chama de pré-campanha. Antes isso não existia. Ou era campanha ou era nada. Não se falava de política eleitoral, ou então só se falava dos 90 dias. A lei expressamente instituiu a denominada pré-campanha. O que é isso? É o período antes desses 45 dias em que, em nome da liberdade de expressão, é possível falar muito mais. Uma pessoa pode vir dizer expressamente: eu quero ser candidato, estou conversando com pessoas sobre minha candidatura. Tudo isso era proibido antes. Então, houve um aumento da liberdade de expressão no período pré-campanha e uma diminuição do período de campanha. Se houvesse só uma redução do período de campanha e se mantivesse toda a gama enorme de proibições que existia antes, nós íamos ficar com um debate político proibidíssimo, curtíssimo, limitadíssimo. E não é isso que nenhuma nação democrática quer. Nós queremos um amplo período em que as pessoas possam falar mais sobre política, todos os segmentos possam falar mais sobre política, todo mundo possa falar. No período de campanha é a hora de: opa, estou pedindo o seu voto, o meu número é este, e aí vem a campanha propriamente dita. Antes, não, emissão de pronunciamento. Isso foi, Sakamoto, para terminar e resumir, uma opção consciente do legislador. O Congresso Nacional fez isso. Decidiu ampliar o debate público antes da campanha e limitar, ao mesmo tempo em que limitou a campanha eleitoral propriamente dita a apenas 45 dias. Dos crimes eleitorais, porque a Dani precisa se despedir da gente, que ela tem agenda em Brasília. Mas eu não posso dar tchau para a Dani sem antes ela trazer mais detalhes da coluna que ela publicou hoje, que é justamente uma reportagem sobre essa discussão dos penduricalhos, né? A gente sabe que está envolvendo aí vários poderes e existe neste momento uma pressão por parte de entidades de classe que estão iniciando aí uma pressão no Supremo. Conta pra gente essa história, Dan. Pois é, Fabiola, o que está acontecendo, né? As entidades de classe, a JUF, ANAMATRA, AMAGES, ou seja, associações que representam os juízes federais, a magistratura do trabalho, enfim, estão desembarcando em peso no Supremo Tribunal Federal. Ontem consegui falar com alguns ministros, plural, elas estão pedindo agenda, estão pedindo audiências para tentar, digamos assim, sensibilizá-los sobre a necessidade de se adaptar à decisão do ministro Flávio Dino, que tesourou com os penduricalhos, que são, tecnicamente, em tese, verbas indenizatórias, não previstas em norma própria, não previstas em lei do Congresso Nacional e que estão sendo pagas e que estão fazendo com que 1 a cada 4 juízes, só no mês de janeiro, tenha recebido R$100 mil, segundo coluna de um colega que está também na home do UOL. Então, assim, o teto do funcionalismo é o salário de ministro do Supremo Tribunal Federal, R$47 mil, um pouquinho menos do que isso. Tem juízes ganhando mais do que o dobro. Tem 25%, 1 em cada 4. Ou seja, né, o teto virou uma figura de ficção. O ministro Flávio Dino puxou um freio de arrumação, tesourou por até 60 dias o pagamento dessas verbas fora do teto de gastos do funcionalismo, de salário do funcionalismo. Deu 60 dias para o Congresso Nacional elaborar uma lei que trate dessas verbas indenizatórias, que diga o que é verba indenizatória e o que não é. E também a decisão dele vai ser colocada para julgamento do plenário no dia 25 deste mês. Qual que é a expectativa, Daniela, em relação ao julgamento? Quem souber, morre.
Por quê? As entidades de classe, elas têm muito peso, muita força. E as categorias, porque assim, a gente fala muito da magistratura, mas, por exemplo, a Receita tem verba indenizatória não prevista, ou prevista em norma própria, mas não editada pelo Congresso Nacional. E aí, o que acontece nesse caso? Vai ser um debate tecnicamente muito difícil sobre um tema que ganhou tração na sociedade, porque, né, tá fora da realidade do Brasil, um salário de R$47 mil ser considerado pouca coisa, certo? Vamos ser aqui honestos. Então, vai ser um debate difícil. A grande questão vai ser saber se deve haver alguma modulação no que disse o ministro Dino. Sim. Qual o tamanho dessa modulação? Veremos. O Congresso, que foi chamado a decidir a questão, que é assim, fica parecendo que o ministro, numa canetada, foi lá e resolveu tudo. Não, ele falou, Congresso, você tem 60 dias para fazer o seu trabalho, meu amor. Vamos fazer o seu trabalho. Porque, né, faz tempo que não veio essa lei. A emenda que autorizou, digamos assim, o Vale Tudo dos Penduricalhos é de 2024. Então, já tem 2 anos que essa bola tá quicando e nada acontece feijoada. Bom, vamos ver, no dia 25 a gente vai ter uma resposta e em até 2 meses vamos saber se o Congresso se apresenta ou não para resolver o tema. Pra mim só ficou feijoada. Fica uma vontade de comer uma feijoada quarta-feira. Fome. Pra mim foi a palavra que saltou aí, ó, feijoada. Quarta-feira é dia de feijoada. A Dani devia ter falado de feijoada no início, para gerar pra conexão. Quem acabou de chegar do Japão, uma feijoada, né? Que delícia, com couve. Nossa, tô com muita fome, juro. Tchau, Dani, bom trabalho. Quem você vai entrevistar? Não pode dizer, né? Tchau. É almoço com fonte? Né? Ela só ri. Tchau. Mas não é feijoada. Tchau, linda, um beijo. Não tem feijoada em Brasília de Não quarta-feira? infelizmente. Não tem feijoada? Que dia que é feijoada? Quarta-feira, não. Aqui, feijoada aqui, boa mesmo. Aqui é sábado. A melhor é no sábado. É no sábado. Aqui é sábado e quarta. E terça-feira é dia de virado, a Paulista. Não, virado na segunda? É segunda? Segunda. Nossa, eu ando com uma fome. 11h32. Vamos pegar o gancho aí nessa história dos penduricalhos, falar um pouquinho mais sobre esse assunto, que é muito importante, né? O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, proibiu, no começo desse mês, esses pagamentos dos penduricalhos acima do teto do funcionalismo. E a decisão deve ser cumprida em até 60 dias para os benefícios criados sem uma lei específica. Associações da magistratura e outras carreiras do serviço público já começaram a marcar audiências com os integrantes do STF. A tentativa é justamente sensibilizá-los contra a decisão do Dino, que é justamente isso do que a Dani estava falando. O presidente da Câmara, Hugo Motta, defendeu ontem o reajuste a servidores aprovado pela Casa. Vamos ouvir o que disse aí o Hugo Motta a respeito disso, que ele falou que não é esse trem da alegria que estão divulgando, não. E a grande discussão acerca da questão do extrateto, que já é praticado em alguns poderes, é praticado no TCU, é praticado no Senado, a Câmara não praticava. A própria proposta da reforma administrativa, que foi apresentada pelo deputado Pedro Paulo, prevê lá que há uma exceção de até 5% dos servidores de qualquer instituição terem um tratamento diferenciado pela responsabilidade dos cargos que ocupam. Na Câmara, nós fizemos dentro dessa proposta, e apenas 4% dos servidores da Câmara, dos servidores que têm funções comissionadas, ali algo em torno de 70 pessoas, 72 pessoas que teriam o direito de poderem trabalhar com o mesmo regime que já é feito no Senado e no TCU. Daqui a pouco você não vai ter servidor querendo ocupar esses cargos, porque são cargos de responsabilidade, onde muitas das vezes você é ordenador de despesa, você coloca o seu CPF e ali não está tendo, digamos, nenhum benefício do ponto de vista financeiro ao final do mês. Foi com essa coerência que nós aprovamos e não esse trem da alegria que infelizmente foi passado aí de maneira errada para a sociedade que nós aprovamos. É um trem da alegria, Sakamoto? Não? É um trem com tudo, Maria Fumaça, vagão de carvão, passageiros, muitos passageiros, né? Porque o que acontece é o seguinte, né? O que foi aprovado não foi simplesmente uma demanda justa a qualquer categoria, né? Como, por exemplo, a questão de dissídio, ou de um aumento salarial, ou uma questão como de uma reposição, ou um avanço numa convenção coletiva diante de determinados direitos que são reconhecidos coletivamente. Essa questão da possibilidade de folgas, né, tiradas ou retiradas em pecúnia, em dinheiro, a cada 3 dias trabalhados, por exemplo,
foi visto com indignação perante a sociedade, né? Os trabalhadores do Congresso Nacional e as trabalhadoras do Congresso Nacional realizam um papel importantíssimo para o país, sem uma burocracia forte, respeitada, não tenha dúvida nenhuma que nada vai sair, né? E não tenho dúvida nenhuma que, inclusive, eles são responsáveis por segurar, muitas vezes, muitas das buchas, né, impedindo que algumas aberrações constitucionais se tornem projetos e tudo isso mais. Só que não dá para aquele pacote que foi aprovado pelo Congresso deixar de ser vetado pelo presidente Lula. O Lula tem que vetar e tem que mandar novamente para uma discussão que esteja balizada de acordo com esses padrões, né? Com os padrões, por exemplo, de uma discussão salarial, de uma discussão de convenção coletiva, tudo dentro do que se espera na normalidade do funcionalismo público, né? A institucionalização de penduricalhos, tais como foram colocados lá, né, é uma coisa que não pode ser aceita. Precisa ter, sim, uma rediscussão, precisa voltar para a prancheta. O presidente Hugo Mota aqui, é claro, ele está defendendo a sua arena, ele está defendendo os seus, não só a decisão tomada pelos plenários, mas ele está defendendo também, é claro, porque tem um funcionalismo lá que está insatisfeito com toda a reclamação e com toda a crítica, e que, se não for defendido, também vai se voltar contra a presidência da casa. Mas nem por isso o que o presidente está falando está alinhado com a realidade. Agora, essa informação aí que a Dani traz, essa reportagem, falando das entidades de classe que iniciam esse périplo lá no Supremo, isso vai dar resultado, Josias, para bater aí essa situação ou não? Josias, ouviu? Será? Ele está desconectado? Está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Opa, agora eu estou ouvindo. Agora está me ouvindo? Não, eu estava te perguntando, Josias, será que essas entidades que vão iniciar esse périplo pelo Supremo vão conseguir algum resultado? É incerto isso, né, Fabíola? Porque, infelizmente, no serviço público brasileiro ainda impera um certo corporativismo, né? Essa declaração do presidente da Câmara é de uma infelicidade, né? Ele classifica uma aberração como algo normal e diz que foi mal interpretada a decisão do Congresso, né? E, na prática, nós estamos falando de um pacote que incluiu gratificações que elevam o salário em até 100%, ou seja, o sujeito dobra o salário. Estamos falando de uma escala de trabalho em que o servidor vai ter um dia de folga para cada 3 dias trabalhados. Então, e essa declaração foi feita, essa declaração que normaliza a aberração, ela foi feita pelo presidente da Câmara dos Deputados, que é uma casa legislativa que, em tese, representa a sociedade brasileira. Democracia não pode ser isso. Não pode ser o governo do povo, para o povo, apesar do povo. Hoje tem gente na base da pirâmide social brasileira sonhando em subir na vida para um dia ser classe baixa. E estamos falando de o Brasil é um país que está disputando ali o topo do ranking das nações desiguais. É profunda a desigualdade no Brasil. E o pobre vai ficando mais pobre porque tem que sustentar uma casta de servidores nomeados supostamente para retirá-los da pobreza. Então o brasileiro convive com essa realidade. E o Flávio Dino, como que encostou ali a sua caneta na ferida, falou, olha, os 3 poderes têm 60 dias para revisar e suspender todos os penduricalhos ilegais que estão aí ornamentando a folha salarial do servidor público. E penduricalho é um nomezinho carinhoso para uma grossa picaretagem. Isso é um eufemismo para picaretagem. Uma picaretagem que produz super salários no serviço público. Então, é como se os servidores invadissem mensalmente a folha salarial e produzissem um quebra-quebra no bolso do contribuinte. Então, estamos falando de um sistema em que benefícios e gratificações ilegais proporcionam a determinados servidores salários muito acima do teto constitucional de 46 mil reais. 46 mil hoje, daqui a pouco vai ser 50 mil, já está previsto
o reajuste. Isso acontece no Executivo, já tem super salário no Congresso, agora só vai agravar o quadro. O quadro é grave no Legislativo, no Executivo e, sobretudo, no Judiciário. E aí isso virou arroz de festa. Super salário virou arroz de festa. Tem magistrado que o salário passa de 100 mil, deixou de ser raridade, contra-cheque de desembargador, que belisca 500 mil reais por mês. Ali, em determinados meses, com diferenças de retroativas, o arroz de festa vem com uva passa, aí passa de 500 mil. Já saiu no noticiário, desembargador recebendo 1 milhão, contra-cheque de mais de 1 milhão de reais. Isso não pode permanecer. E considerar isso normal é realmente uma aberração num país desigual como o Brasil. Eu até aproveito, Fabíola, que a gente está aqui com a presença de alguém que frequentou a magistratura, é um juiz aposentado, para perguntar como é que o doutor Marlon Reis enxerga essa realidade, como é que nós podemos resolver isto de forma a remunerar adequadamente os servidores graduados, mas também contemplar o entendimento segundo o qual ninguém é obrigado a permanecer no serviço público. O serviço público não é para enriquecer ninguém. Magistrado precisa ser regiamente remunerado, inclusive para não se prestar ou não ceder à tentação de obter remuneração paralela. Não é? Mas como trazer esta realidade, doutor Marlon, para um quadro que orne com a realidade também do país, inclusive a realidade fiscal, a realidade de brasileiros que estão ralando aí, até na informalidade, para encher a geladeira. Como trazer esta realidade, essa situação para um patamar que orne com a realidade do país? Josias, eu fiquei na magistratura até 2016. Até então, isso era raríssimo. Você tem razão quando afirma que de um tempo para cá se normalizou, porque isso não acontecia. Já estamos em 2026, são 10 anos desde que eu saí da magistratura, mas isso não acontecia. Eu, por exemplo, não recebia, eu recebia só os meus subsídios normais. Agora, o que está acontecendo? E aí que eu temo, porque a Fabíola falou assim, como é que vamos definir isso aí? Como é que se define quando o Congresso faz e quando o Judiciário também faz? E certamente vão se encontrar isso em muitos governos, no Executivo também. Como é que se faz se todos os poderes estão dando essa beliscada? Porque um processo de solução precisaria envolver uma mediação. E o que me preocupa é que o Judiciário faz. Porque se o Judiciário faz, como é que ele vai questionar o que o Legislativo fez, por exemplo, em relação a essa questão da dobra aí dos vencimentos dos servidores da Câmara dos Deputados? Então fica difícil. Tem um fator que não está no meio da discussão, que somos nós, né? A sociedade. E não faz sentido. Um salário de 47 mil reais é suficiente? É sim suficiente para alguém ter uma vida extremamente digna, se devotar exclusivamente às suas atribuições de magistrado ou magistrada e não precisa mais. Isso é evidente. Isso está na cúpula dos pagamentos feitos para qualquer um. Se você for olhar mesmo na iniciativa privada, um valor como esse já é reservado aos altos cargos. É óbvio que na iniciativa privada não tem teto salarial e, como o Josias disse, se você tem uma ambição maior do que essa, vá para a iniciativa privada. Eu não tenho teto salarial, mas eu pedi exoneração, Josias. Eu nem aguardei a aposentadoria. Eu pedi exoneração não por conta de questão de dinheiro, mas por outras questões. Eu queria ter mais liberdade de expressão, que não se tem na carreira da magistratura. Queria poder desenvolver projetos dos quais eu era autor e não ficar decidindo processos que chegavam para mim para decisão. Mas, obviamente, eu me libertei desse limite. Eu posso ganhar mais. Eu me libertei do limite. É isso que faz quem não está satisfeito com isso. Agora, o Brasil não pode pagar esse preço. Mas, voltando, o que me preocupa mesmo é a falta de um mediador. O ministro Flávio tomou uma decisão correta, mas como vai decidir o Supremo como um todo? Porque o Judiciário, e aí é uma coisa espinhosa que eu vou dizer, é que define o próprio pagamento. O que acontece é que quando os juízes decidem
os penduricalhos que vão recebem, quer dizer, esses penduricalhos, não foram eles que definiram, olha, eu receberei. Os tribunais estão participando disso, estão definindo isso, estão determinando os pagamentos. Então fica difícil definir quem vai controlar, porque é o próprio judiciário que está fazendo. Mas alguém tem que fazer isso. Alguém tem que fazer isso. Isso precisa encerrar, isso precisa parar. Intervalo, mas segue pelo YouTube para falar sobre esses ganhos dos magistrados. Tem uma reportagem interessante do Carlos Madeiro na nossa página, trazendo detalhes sobre esses altos salários. Vamos abrir aqui a reportagem dele, falando que quase 4 mil magistrados brasileiros receberam acima de R$100 mil em janeiro. Isso é mais do que o dobro do teto do funcionalismo público, que equivale a R$ 46.366. E só é possível porque os juízes têm direito a uma dezena de gratificações ou indenizações. O UOL analisou 14 mil pagamentos feitos a magistrados no mês passado, e deu esse resultado. 11.600 receberam acima do teto, 3.815 receberam acima de R$100 mil líquidos, 27%. No último dia 5, foi quando o Flávio Dino determinou a proibição disso. E aí, Sakamoto, será que eles vão conseguir manter essa decisão do Flávio Dino? Como é que você vê isso? Então, é interessante quando você vai vai entender o que são esses dinheiros a mais pagos, né? Porque todo mundo acha que é tudo penduricalho. E tem uma outra parte que é extremamente questionável também, mas que a magistratura ela se abraça e diz não são penduricalhos, são decisões judiciais pagas de forma parcelada para os magistrados. Só que aí tá bom, aí você vê, decisão judicial paga de forma parcelada, beleza. Mas aí você vai lá ver lá atrás, aí é uma decisão judicial de um reajuste retroativo, de uma licença retroativa, de uma taxa de algum valor ou de algum aumento que eles conseguiram de forma retroativa. E aí vão se acumulando. A questão é que, inclusive, esses recursos indenizatórios, às quais muitos dos magistrados têm direito, é claro que a maior parte dos trabalhadores nem sonha, né? São decisões tomadas, como disse pelo próprio Marlon, que são tomadas pelo próprio judiciário, beneficiando o judiciário e que depois o judiciário não sonha. Tem outras indenizações porque o magistrado acabou se sobrepondo com funções aqui e ali. Se não fizer isso, não vai ter quem faça. Se não fizer isso, então contrate, faça concurso para ter magistrado suficiente, para que tenha trabalhadores na vara capazes, em quantidade suficiente para poder fazer a diferença. A questão que não pode é pessoas receberem muito mais, né, pelo trabalho que espera-se da sociedade que seja cumprido. A questão, Fabíola, no final do dia, e as pessoas perguntam, mas o juiz não tem que ser bem remunerado? Tem, porque é claro que vai desempenhar um papel fundamental na sociedade, precisa estar bem remunerado, para estar bem informado e tudo isso mais. Mas ele já é bem remunerado, ele já é bem informado. E a gente vai ver determinadas críticas de muitas pessoas, não é todo mundo, você vai falar, todos os juízes não. Tem muita gente que discorda disso na magistratura. 11h49 e hoje, quarta-feira, 11 de fevereiro, marca aí essa data, mais um dia que dinheiro é jogado pela janela numa operação da Polícia Federal, isso mesmo. A gente que acompanha as operações da Polícia Federal e a gente vê que as pessoas querem se livrar daquilo. Essa é a nossa manchete principal. PF encontra dinheiro jogado pela janela durante uma operação do caso do Banco Master. A gente tem as imagens, inclusive, desse dinheiro. Olha lá, o que está no chão ali. Eu não sei se o Dr. Marlon Reis tinha visto isso. Olha lá. O dinheiro, a polícia chegou lá para fazer a operação de busca e apreensão, investigação aí de crimes contra o sistema financeiro, foco no Rio Previdência. A Polícia Federal cumprindo 2 mandados de busca e apreensão para apreender justamente os bens de Davis Marcon Antunes, que é ex-chefe do Rio Previdência, que já está preso, né? Ele foi preso na semana passada, na segunda fase da operação, que apura justamente aí o aporte de R$1 bilhão da Rio Previdência no Banco Master. E aí, ao chegar num dos locais de busca, a pessoa não teve dúvida
pegou a mala de dinheiro e jogou, abriu, caiu tudo ali pelo chão, o dinheiro espalhado. Doutor Marlon Reis, essas cenas, né, que elas revelam justamente a corrupção no nosso país. Como é que o senhor analisa o combate a isso? Como é que o senhor vê mais um episódio como esse acontecendo nesse ano de 2026 numa operação da PF? Fabiola, sobre essa questão em particular, você perguntou se eu já tinha visto isso. Eu tinha visto essa imagem aí no UOL, mas eu já tinha visto isso em outros lugares também. Eu já vi gente até queimar dinheiro na chegada da autoridade policial. Rasgar... Bom, dizem que é comportamento de gente maluca, né? Largar dinheiro. Mas rasgar dinheiro. Mas nessa hora... tudo se faz para tentar ocultar. Mas o que eu queria chamar a atenção é o seguinte: nenhuma autoridade dessas pegou esse dinheiro, isso é uma linha que eu acho que a polícia tem que trabalhar. Pegou e tomou uma decisão unilateral, o presidente da Rio Previdência, o presidente do fundo previdenciário tal. Ninguém tomou essas decisões de aplicar no Banco Master. Na minha concepção, e eu acho que é isso que precisa ser investigado, só por um erro grosseiro, não é, que todos os analistas financeiros falavam contra, mas não pode ter sido só um erro grosseiro. Isso é a corrupção grave daqueles que são cooptados por dinheiro para tomar essas decisões. E quando isso acontece, ninguém faz isso sozinho. Isso é organização criminosa. A investigação tem que ser profunda a ponto de ir atrás da rede de conexões. Quem chegou para procurar? Quem participou do processo de convencimento? Quanto levou em pagamento essa pessoa que levou esse fundo previdenciário a investir? Quanto ganharam as pessoas que tomaram o processo decisório? E quem, de fora do próprio Instituto, participou disso também? Que poderosos participaram? Essa questão do Banco Master, ela tem tentáculos absurdos por todo o Brasil e o que se vê é cada vez mais isso. Não é Rio Previdência. Essas decisões foram tomadas pelas mais diversas instituições em vários estados. Muitos não vieram à tona, outros virão certamente à tona durante o processo de investigação. Mas o que tinha mais era que fazer. Para concluir, eu só queria dizer o seguinte, olha, houve finalmente a baixa de alguns dos inquéritos para estados, e é nos estados que tem que acontecer. A Polícia Federal tem que pegar, porque, como eu disse, são tentáculos espalhados pelo Brasil, e tem que descentralizar o processo de investigação, com a Polícia Federal agindo autonomamente pelos seus órgãos, pelas suas superintendências, nos mais diversos lugares, porque isso está disseminado pelo Brasil. Agora, doutor Marlon, o senhor toca num ponto, se me permite, Fabiola. Vai, pode ir. Que é sobre o desmembramento da investigação, né? Estamos vendo aqui um caso, pela lei todo mundo é inocente até prova em contrário, né? Mas dinheiro jogado pela janela na hora da chegada da Polícia Federal é a própria prova em contrário, né? Fica esmaecido o benefício da dúvida. E esse pedaço da investigação está, por hora, na primeira instância. Mas, obviamente, esse presidente já está até preso, o chefão ali da Rio Previdência, ele era preposto de alguém que estava acima dele ordenando essas malfeitorias, né? E vamos chegar a pessoas com prerrogativa de foro, pessoas que só podem ser investigadas pelo Supremo. O que eu queria lhe perguntar objetivamente hoje está todo mundo falando, desce para a primeira instância, porque estão todos meio estupefatos com as decisões esdrúxulas que vêm sendo tomadas pelo ministro Dias Toffoli. Mas não seria, numa situação normal, sem as tofolices, não seria mais adequado que isso corresse pelo Supremo? Não seriam eliminadas essas instâncias a que os acusados poderão recorrer para se livrar de punição? O desmembramento é um benefício ou é algo que lá na frente vai se mostrar um malefício diante das infinitas possibilidades de recurso? Bom, em regra, o foro privilegiado acaba virando um foro de falta de privilégio total, porque ele diminui
as instâncias recursais. Isso é verdade. Mas num caso desse tamanho, dessa envergadura, concentrar tudo no Supremo Tribunal Federal impede a evolução de qualidade das diversas investigações. Eu não tenho a menor dúvida. O Supremo Tribunal Federal evoluiu muito nesse quesito, assim como o Superior Tribunal de Justiça. Há vários anos, o Supremo sequer tinha capacidade de liderar, presidir processos de alguma envergadura maior. Isso começou com o escândalo do Mensalão. Sequer existiam juízes auxiliares. Hoje os ministros têm juízes auxiliares que podem ficar representando, agindo pelo ministro em ações concretas de tomadas de decisões no curso de investigações. Mas isso não é suficiente num caso como o do Banco Master. Eu mesmo tive a oportunidade de ser juiz auxiliar no Tribunal Superior Eleitoral e sei muito bem como é que funcionam os tribunais superiores em relação à capacidade de trabalho, à capacidade de resposta. Chega a um determinado ponto que há um limite. Por isso, o Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, já definiu uma jurisprudência, tem precedentes, no sentido de que é possível cindir o processo, mesmo havendo foro privilegiado. Se os atos que são atribuídos a alguém que não é detentor de foro privilegiado são suficientemente destacáveis, digamos das condutas daquele detentor do privilégio de foro, pode haver uma cisão. O caso de quem tem privilégio de foro fica no Tribunal Superior e o caso que envolve quem não é detentor desse privilégio vai para a instância inicial, vai para a primeira instância. O fato é que é preciso ter racionalidade. Neste caso, pela envergadura, o que me parece que é melhor essa difusão, essa cisão, e trazer para os tribunais superiores as descobertas relacionadas a quem tem prerrogativa. Por exemplo, se chega um governador de estado, aí ele vai ter prerrogativa de foro criminal lá no Superior Tribunal de Justiça. Se é um deputado federal, aí vai para o Supremo Tribunal Federal. Mas se levar tudo para um só relator num tribunal, isso complica. Aí nós vamos ter anos de investigação, vamos ter pessoas que não serão alcançadas porque a força institucional não dá, e depois nós vamos ver acontecer uma coisa que infelizmente não é raro, que são as prescrições, porque o prazo para a investigação terminou e não se conseguiu concluir. Dr. Marlon Reis, muito obrigada por estar aqui conosco no nosso All News. Sempre uma honra recebê-lo. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado. A honra sempre é minha.